Olá, boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. Seja bem-vindo a esta live de hoje. Vamos aguardar que as pessoas venham entrando, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida poderosamente, que a força do Altíssimo venha sobre a sua vida nesta hora, de uma forma sobrenatural. Vai recebendo o poder de Deus. Ele é Deus e é Ele que está à nossa frente hoje. Seja bem-vindo, Carla Vitória, Lucileia, seja bem-vinda. Você que vai entrar agora, que entrou depois, Graça e Utilidade, seja bem-vinda. Francis, seja bem-vinda. A te adorar pelo que é. Hoje nosso tema é bem profundo, supere obstáculos através da fé. Esse é para os fortes. Vencer obstáculos através da fé. É para quem realmente tem uma fé madura, viva, alicerçada em Cristo Jesus, que compreende que a graça do céu está sobre nós. Vai sentindo a música, vamos esperar nossos irmãos entrar. Ele é Deus, mas se fechar, se doença vier, Ele é Deus. Seja bem-vinda, Marta, Jéssica Queiroz, Marta Aparecida. Continua sendo Deus. Seja bem-vindo, ser de Deus, Ângela Paixão, Mônica. Sempre será Deus. Ana, minha amiga querida, seja bem-vinda. Glória a Deus. Adoro pelo que Ele sempre será Deus. Luciana, glória a Deus, você está aí conosco mais uma vez, que alegria. Araújo, se a porta abrir, continua. Vocês vão me dando um ok. Boa noite, minha irmã. Deus seja louvado pela sua vida, que disse sim para o Senhor, que está aqui nessa noite. 3 minutos de live. E glória a Deus, vocês estão aí na fidelidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Obrigada, Tuti. A beleza que você vê é do Espírito Santo, ela vem do Espírito Santo. Vocês que são lindos, escolhidos e separados por Deus. Nós vamos dar início para que não prolonguemos muito a nossa live. Paz e bem a todos, vocês que entraram. Estão me ouvindo bem, sim ou não? Manda um joinha para mim, se está com a internet ok, se estão ouvindo a minha voz. Se o som do fundo musical estiver alto, coloca Andresa, o som está alto, ok? Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos aprofundar agora no mistério do Senhor, na graça, na presença daquele que impera, e é o motivo qual estamos aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta hora eu quero colocar nas mãos do Espírito Santo tudo aquilo que nós iremos escutar, consagrando agora os nossos ouvidos ao Espírito Santo, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento, aquilo que Ele deseja. Coloque a mão nos seus ouvidos e vá consagrando
Que hoje o Senhor te dê resposta, seja uma noite de resposta, uma noite de bênção para a sua vida. Que não seja apenas uma live. Que você possa consagrar o seu coração agora, os seus sentimentos. Eu não sei como foi o seu dia, quais as lutas que você tem vivido, mas que nessa hora o Paráclito Consolador, o doce hóspede da alma, ele possa te acompanhar, te alicerçar, que ele possa levar a cura na sua alma para aquilo que você necessita, meu querido. Consagre agora a sua mente, meu querido, minha querida. Vem Espírito Santo de Deus, toca em nós de uma forma sobrenatural nessa noite. Nós queremos ter pensamentos ligados a Ti. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos ser casa, propriedade, morada Sua, Espírito Santo. E que ninguém nos roube essa graça de ser cheios do Espírito Santo. E se por algum motivo andamos em caminhos tortuosos, se caímos, se nós rejeitamos o Teu amor, Senhor, perdoa-nos. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. E hoje nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Eu coloco essas vidas diante de Ti. Eu coloco os sonhos deles diante de Ti. Os projetos os quais o Senhor destinou à vida deles. Vem, Paráclito. Vem, Consolador. Vem hoje adubar a terra do nosso coração, para que sementes novas possam ser agora plantadas em nós, para gerar grandes frutos espirituais para a nossa vida, em família, em comunidade. Como é difícil, muitas vezes, a nossa vida cotidiana, Espírito Santo, mas contigo, nós seguimos mais fortes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selamos essa oração. Olá, Sassá! Seja bem-vindo, pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tem pessoas de Sarzedo aqui, Brumadinho, Ibirité. Existem muitos amigos que vão vir depois. Glória a Deus por você que disse sim a essa live do Senhor. E hoje o nosso tema é supere obstáculos através da fé. Todos nós sabemos que a fé é o fundamento da esperança, é acreditar naquilo que não vemos, é compreender que as coisas visíveis veio das invisíveis. Seja bem-vindo você da Bahia também, seja bem-vindo pessoal do Espírito Santo que está aí, que vai ver a live depois, glória a Deus. Estamos conectados, Deus une propósitos. E hoje falando dessa fé que respalda, que alicerça, que alimenta, que nos ajuda a superar os obstáculos que virão. Nós compreendemos que a palavra em Hebreus 11:1-3 diz assim, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se vê, pois ela que fez a glória dos nossos antepassados, pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram das invisíveis. Quem como Deus? Quem como Deus, meu irmão? A fé é acreditar naquilo que não se vê, mas é absorver a força de Deus para dentro do seu coração. É aprofundar em águas mais profundas. É ter um alicerce seguro na presença dele. Quando as tempestades vêm e querem nos derrubar, nós sabemos que temos a resiliência. Resiliência é o quê? A força de levantar diante das quedas. A resistência de ficar firme. Independente das lágrimas, das tristezas, das tempestades, nós desejamos estar de pé, porque existe um Deus que nos alicerça. E ninguém pode com Deus. Se Deus disse sim, coitado daquele que diz não para você. E hoje o Senhor quer te ensinar, através da palavra, a superar os obstáculos que você vive hoje. Talvez o desemprego, o medo, a solidão. Talvez um ente querido que você perdeu. Talvez está vivendo uma enfermidade na sua casa. Talvez pessoas que você ama está hoje internado no hospital. Quantas lutas vivemos, queridos? Muitas. E me veio
Antes mesmo, fazendo aí a contextualização ainda, o Senhor falava para mim assim: o que é um obstáculo? Eu perguntava, Senhor, o que é um obstáculo? E ele falava: refiro-me às dificuldades diárias, as quais a criatura que é eu e você, eu, Andresa Faustino, e você vivemos. Seja o medo, a dor, as traições, as perdas, as decepções, o rompimento, seja, dentre tantas coisas, as enfermidades. Pois nós, na nossa vulnerabilidade, estamos abertos a todo o mal que está em nossa volta, seja espiritual ou seja físico. Mas quando entendemos que os obstáculos vêm e somos alicerçados em uma fé em Cristo, loucura de Deus em nós. Porque nós sabemos que existe a luz no final do túnel e que essa luz nos garante, nos respalda, nos alimenta, nos leva além. Fala: ei, você não ficará caído, querido, porque Deus é contigo e ninguém é como Deus. Vença os obstáculos usando a sua fé. Mas não é a fé que duvida, é a fé que olha no final do túnel e nada vê, mas que sabe que a mão de Deus vai usar alguém para te tirar daquela situação, ou Ele próprio virá em teu auxílio. Você crê nisso? Se crê, fala com Deus: Senhor, eu creio agora. Eu tomo posse agora desta graça, dessa bênção de ser resiliente, de ser respaldado por uma fé viva. Se a minha fé até hoje foi falha, fraca, me ajuda, aumenta a minha fé. Me dê determinação, me dê um andamento, me dê a graça de olhar com os olhos cheios de amor, alicerçados em Cristo. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor, a ser diferente. Ajuda-me a ser diferente, a ser uma pessoa alicerçada em Deus. Muitas vezes nós estamos dormindo o tempo todo, nós estamos roncando, nós não estamos acordando para a vida. Desperta tu que dormes, entenda que hoje o Senhor te chama a enfrentar os obstáculos sem medo de errar. Tá com medo? Peça a Deus a coragem que vem dele. Porque quando ele assume a sua batalha, ninguém pode tirar de você a vitória que lhe foi destinada. Dentre tantas os outros obstáculos que nós temos no caminho, algo deseja nos impedir a chegar no caminho determinado. Qual o caminho que você precisa chegar? E o Senhor me mostrava a estrada de BH e mostrava o Rio de Janeiro. E essa estrada, nós tínhamos que passar por um carro na trilha, mas havia uma montanha muito grande, a qual a pedra caía e fechava toda aquela estrada. E o nosso destino era impedido por um obstáculo grande. E eu falava: por que essa pedra? Por que Belo Horizonte e Rio de Janeiro? E o Senhor dizia: isso representa o percurso da vida dos meus filhos que aqui estão, que muitas vezes querem mudar de situação, mas estão paralisados por conta do medo, da ansiedade, da insegurança, do confiar no homem e não em Deus. Isso talvez virou esta pedra que impede você de sair de BH para chegar lá no Rio de Janeiro. E Jesus está lá. Imagine Jesus no Rio de Janeiro com os braços abertos, Nossa Senhora ali, e você tem que atravessar a estrada, mas existe algo que te impede e fala não. E quem te impede de chegar é o inimigo. É aquele que paira sobre os ares, querendo devorar, querendo arrancar a sua esperança, querendo dizer que você não consegue, que você não chegará ao seu ponto, ao seu destino. E aí você para o carro e olha e fala: da onde virá o meu socorro? Deus, nessa estrada, da onde virá o meu socorro? Aí nós lembramos do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é na hora que ele vai mandar a providência de alguém, um anjo de Deus, que talvez você não entenda, mas existem anjos de Deus na terra. Deus usa pessoas para te ajudar a sair da prostração.
para sair da mesmice, para mudar o rumo da sua vida que às vezes está meio torto, querido. E aí o Senhor manda socorro naquela estrada, seu carro parado, seu carro ali preso e não consegue chegar no rio, e Jesus está ali e Nossa Senhora está ali é o ponto do céu. Mas aí o Senhor grita: eis aqui que estou contigo, renova sua força. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, eu aliviarei, eu te salvarei, eu tirarei o obstáculo do teu caminho. Talvez o obstáculo que você vive é gigante. Talvez seja essa grande pedra que caiu da montanha e tapou o seu carro, a frente toda. Não tem como você passar, você não tem força para empurrar. Você não pode julgar o seu carro, mas o Senhor manda um guindaste enorme do céu, que é o braço forte dele, e fala: eu mando quebrar essa pedra. Eu tiro ela do seu caminho, mas tu és meu. Atravessa, anda, coragem, vem. Eu te espero aqui. Basta que tenhas fé. Mas não é essa fé meia boca, mais ou menos. Se você entrou numa live hoje às 21h30, nenhum feriado, é porque você tem sede de Deus. Você não veio aqui pela Andresa. Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu glorifico o Senhor o tempo todo. E em meio a este impedimento, você precisa do socorro, e o guindaste vem. É o seu auxílio. Ele está vindo do céu para você. E se precisar, Deus vai mandar pessoas no seu caminho. Se Ele não mandar um guindaste para tirar a pedra, Ele vai mandar muitos homens, mas eles vão tirar essa pedra, que é o obstáculo. Mas é preciso que você entenda e acredite que o socorro virá. Que existe alguém no seu caminho te trazendo refrigério da alma. Não perturbe a tua alma, não perturbe a tua mente, querido. Siga firmemente em Deus. Fé, fundamento da esperança, acreditar naquilo que não vê, obstáculo, aquilo que te impede, aquilo que não permite que você chegue no caminho, aquilo que quer dizer que você precisa ficar paralisado. E Deus diz: vem, me segue. A sua fé te põe em movimento. Porque quem tem fé é respaldado pela força do Espírito, e o Espírito Santo nos alimenta em movimento constante. Amém? E essa é uma pequena contextualização a qual eu separei para vocês. Gostaria agora de pegar a palavra. Se você desejar escrever a palavra, anotar, anote, reflita, porque isso vai te ajudar a crescer na fé. Nós vamos ler Mateus 17, 14 a 21. Nós vamos ler Mateus 15, 22. Nós vamos ler Efésios 5, 14 e 17. E vamos ler Efésios 2, versículo 8. Repetindo, Efésios 2, 8. Efésios 5, 14 e 17. Mateus 17, 14 a 21. E Mateus 15, 22. E eu quero iniciar falando um pouco para você, continuando, seguindo nessa força desta fé maravilhosa, que te alimenta, que te alicerça, que fala: tenha esperança, pois eu estou contigo. E quando você tem fé, é preciso que você desperte para o novo de Deus. Que você desperte com a certeza que você não pode duvidar, que você não pode ficar na prostração dormindo, que você não pode desacreditar. Então eu anotei essa palavra aqui em Efésios 5, versículo 13, onde diz assim: mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que se manifesta desta moda torna-se luz. Por isso, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse guindaste no meio do caminho, que veio tirar a pedra, esse recurso que veio tirar o impedimento de você encontrar com Jesus, com Nossa Senhora, é a luz que vem do céu. É acreditar na força de Deus que você não vê, mas sabe que ela existe e que ela está tirando, dissipando toda a treva do seu caminho. E se você crê nisso, meu irmão, toma posse desta graça.
Permita-se sim ser ousado. Em Efésios 14:15, no versículo 15 ainda diz assim: vigiai, pois, com cuidado sobre a conduta, que ela não seja conduta de insensato, mas de sábio. Que aproveite o tempo, pois os dias são maus. Os dias maus existem, mas para quem tem fé, ele passa feito fumaça, porque ele vem com a fumaça, ele faz barulho, mas o sopro do Espírito, ó, silencia tudo e paralisa as águas que queriam te afundar, apaga o fogo que queria te queimar. Se você for para a cova dos leões, você cheira tanto Deus que o leão não vai poder te devorar. Aí você fala, mas isso é uma figura simbólica. Eu quero dizer, querido, que quantas passagens os anjos defenderam e protegeram com auxílio daqueles que tinham uma fé verdadeira. Se lhe falta fé, falta auxílio, querido. Se você não acredita como Deus pode socorrer, pode mandar auxílio, pode mandar um guindaste. Um dia eu ouvi uma história que dizia exatamente assim. Antes de seguir aqui, vou ler mais uma vez aqui onde está no versículo 11, que eu repeti para você em Hebreus, que diz que a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Foi ela que permitiu que o povo atravessasse o deserto. Foi ela que permitiu que o povo saísse da escravidão. Foi ela que permitiu que descendentes nossos, descendentes meu e seu, de uma fé verdadeira cristã, saísse da prostração e voltasse à vida em Cristo. Compreendesse que ele era importante, que ela era importante, que havia um meio de transformar a realidade dela ou dele através dessa fé em Deus. E se o mundo não acreditou, existia um Deus que acreditava, existia um Deus que respaldava, existia um Deus que falava: ei, querido, se o mundo não acreditou, eu mudo sua realidade hoje. Duvida disso? Se você está enfermo, você duvida que Deus pode mudar sua enfermidade em bênção? Existem enfermidades que vêm para santificar, para unir, para fortalecer, para te testar. Aí você fala assim, mas que Deus é esse que deixa com que eu fique enfermo? Nós somos vulneráveis, o pecado entrou, a nossa carne é fraca, mas nosso espírito pode ser forte. E quando vier enfermidades, dores, Deus mandará anjos para te guardar. Clame a Deus a misericórdia. Entenda que as coisas visíveis vieram das invisíveis do poder de Deus. Ele falou e tudo foi criado. Até você. Quantos estavam ali na hora da gestação, da formação, que foi para o ventre da mãe, mas Deus apontou e falou: é esse. É a Mara que eu quero, é a Cíntia que eu quero, é o Igor Silva que eu quero, é eles que eu quero neste mundo para fazer a diferença, para ser alicerçado com uma fé viva, para que mesmo que vierem provas como Jó, eu tire da situação e possa trazer para eles respaldo, possa trazer para eles restituição. A palavra que Deus trazia ao meu coração para vocês nessa noite é restituição. Aqueles que têm fé, eles sabem que virão muitos obstáculos. Eles sabem que vão chorar, mas eles sabem que a coroa da glória é deles, que a vitória é deles, que a graça e a bênção será deles sim. E por mais que ele chore, que ele vive provas, essa prova será ponto de graça, ponto de olhar para trás e falar: Deus, eu venci. Tu estavas comigo em meio às tempestades e eu estava contigo. Por isso hoje eu posso aplaudir a Deus e a graça de confiar em totalidade nele. Queridos, a palavra de Deus, ela tem tantas maravilhas as quais eu poderia falar para vocês o tempo todo. Poderia degustar dessa palavra indo em vários versículos, mas eu só quero que você entenda a potencialidade desse poder dessa fé de uma forma nova, uma forma sua, uma forma da Tuti, da Fernanda. Que nível de fé você está?
Tá tomando leitinho? Tá tomando água? Tá na papinha? Ou está pronto para comer comida sólida? Quem está pronto para comer comida sólida sabe que vai ter lágrimas sim. Esse povo que mente para você e fala que só tem prosperidade, glória e bênção, eles são mentirosos, são aproveitadores, queridos. O caminho é a porta estreita, porque a larga é da perdição. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas você vai vencer. Você vai superar. Deus vai restituir. Porque nós estamos aqui para aprender nessa terra a ser melhores, para treinar para o céu e para ser treinados para povoar o céu. Ah, querido, é preciso passar pelo caminho da humilhação, da humildade. Porque na humildade nós temos fé. Nós sabemos que nós não somos maiores, não somos melhores, mas nós somos o povo eleito da casa de Israel, que o Senhor escolheu para viver algo novo nessa terra e para povoar o céu. Você é povo eleito de Deus. Como eu disse na live semana passada com Fran, minha amiga dos Estados Unidos que pregou para vocês, nós pregamos sobre ser cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Você não é dessa terra. Não se prenda nas coisas dessa terra. Não se prenda. Vai passar. Ninguém sabe o dia nem a hora. E eu quero dizer para você que Andressa Faustino também sofre. Andressa Faustino também tem lágrimas. Mas existe uma diferença. Andressa Faustino tem a fé madura de compreender que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se eu sofrer, ele é Deus. Se eu tiver que chorar, ele é Deus. Se eu tiver que perder, ele é Deus. Se eu tiver que ganhar, ele é Deus. E todas as perdas que vierem em minha vida e vierem na sua, elas podem ser restituídas com coisas maiores e melhores. Se aquele povo ficasse ali, preso no Egito, e não arriscasse atravessar o deserto, que era impossível aos olhos humanos de atravessar, eles iam viver na escravidão. Talvez você está aí paralisado, com essa pedra que está te escravizando, que não quer deixar você estudar, que não quer deixar você ter um relacionamento sadio, que não quer deixar você ter um casamento santo, porque é difícil conviver com as pessoas. Gente, é difícil conviver. Nosso temperamento é diferente. Se você acha que vai ser tudo perfeição, querido, não vai. Vai ter luta, vai ter dor, vai ter tribulação, vai ter hora que você não vai ser compreendido. Mas a graça do céu está sobre aqueles que confiam em totalidade. A fé do Senhor nos alimenta e nos faz prosseguir, porque Ele nos dá condições de prosseguir quando nós achamos que o nosso sopro de vida está acabando. Ele fala, acorda. E quando você abre os olhos pela manhã, é a nova oportunidade que você tem de recomeçar, de fazer de novo, de vencer os seus obstáculos, sem olhar para aquilo que passou, mas compreender que o obstáculo foi pequeno, que você é maior, porque Deus te fortaleceu, Deus ele te formou, Deus te gerou. E quando você assumiu Deus em totalidade como amigo, Ele é aquele que coloca as armas espirituais certas para defendê-lo. Por que tem medos? Por que tanta ingenuidade? E eu marquei aqui Mateus 15, 22, onde diz sobre uma mulher maravilhosa, a cananeia. Que fé é essa, querido? Que fé é essa? Que diz assim, versículo 22, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência, despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Olha o que ele falou. Você prestou atenção nisso? Parece grosseiro. Não convém jogar pão aos cachorrinhos. O que aquela mulher é? Uma cachorra? Uma cadela? Ele estava desafiando a fé daquela mulher.
E muitas vezes pelo caminho da humilhação você é testado para ver se você realmente merece a bênção, a glória, a restituição, a fortaleza, a bênção a qual você está esperando há muito tempo e não chegou e você tem dúvida ainda se vai chegar. Porque tem pessoas que pedem, mas não acreditam. E a cananeia, independente de ser de uma raça a qual não era respeitada, não vivia bem, não era bem vista, ela confiou em totalidade no Senhor. Ela falou, eis-me aqui, ajuda-me. E os discípulos disseram que ela perturbava, ela gritava demais, ela estava incomodando, mas às vezes é preciso incomodar Jesus. Às vezes é preciso falar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Alguns estudos dizem que ela foi ousada. O que é isso? Ela quer chamar atenção, filho de Davi. Mas Jesus vinha da descendência de Davi. Jesus veio da descendência de Davi. Mas por que ela falou filho de Davi? Você já imaginou que Davi era rei? Mas Jesus era o rei dos reis. Era o Deus, o filho da promessa, do ventre de Nossa Senhora que viria modificar a nossa história, trazer uma fé verdadeira, nos dar vida eterna, restituir as nossas forças, renovar a nossa aliança de uma forma única que não precisava mais de animais, porque o sangue do Cordeiro nos lavava, nos libertava e nos restaurava. Porque ele passou por essa terra, ele pisou. Eu costumo dizer, gente, se a terra que Deus, que é Jesus, né? Deus Filho pisou é santa, imagina o ventre de Nossa Senhora. Não tem nada a ver falar de Nossa Senhora agora. Mas ela foi uma mulher de fé, que acreditou, que confiou, que gerou o nosso rei. E Jesus disse assim, respondeu, vamos voltar um pouquinho, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo, Senhor, ajuda-me. Você tem pedido ajuda a Deus? Você tem pedido ajuda a Jesus? Você tem pedido a força do Espírito Santo sobre as suas lutas? Será que a sua fé tem maior nível, maior grau do que o obstáculo a qual você vive? Você tem mostrado para esse obstáculo grande o tamanho do Deus que você tem? Sim ou não? Fala comigo, querido. E Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou a mulher. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse Jesus então, ó mulher, grande a tua fé, seja feita como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Ela não importou de ser comparada com uma cachorra, com uma cachorrinha. Ela não importava das migalhas, ela só queria uma gota da misericórdia de Jesus. E ela não era uma mulher de um povo que acreditava em Jesus. Aquele povo era pagão. Mas ela decidiu-se por Deus em totalidade. Ela decidiu ter fé. Ela decidiu enfrentar os obstáculos. Aquelas pessoas que estavam ali eram obstáculos. Os discípulos eram um obstáculo. Era a pedra no caminho dela, onde dizia assim, ela grita demais, ela está nos incomodando, tira ela do caminho. E alguns dizem que naquele momento ali, muitos viravam e falavam assim, mas espera aí, essa mulher é cananeia. O que ela está fazendo? Não é possível que Jesus vai ajudar a cananeia. E quando ele virou e falou que ele não podia dar pão aos filhotes, né, dos cachorrinhos ali, da cachorrinha, porque estava chamando ela mesmo de cachorrinha. Ele testou a humildade. E eu fico imaginando o sorriso de Jesus quando aquela mulher falou que os cachorrinhos mereciam comer pelo menos a migalha do seu dono. Quer dizer, quem que era dono da cachorrinha? Era Jesus. Ele é o dono da sua vida? Ele é o dono da sua história? Ele é o dono do seu relacionamento, querido? Você tem confiado em totalidade nele e colocado o foco da sua vida em Jesus Cristo ou nos homens? Coloque o foco no Senhor, coloque a sua fé nele, porque a fé que respalda e que alimenta, a fé que enfrenta obstáculos é a fé em Cristo Jesus. Ela nos faz ir além, ela nos alimenta, ela nos alicerça, ela faz renovar a nossa aliança com Deus, ela restitui a nossa casa que está quebrada, ela restitui a nossa empresa que foi caída, falida. E eu não estou fazendo promessa aqui de prosperidade não, mas Deus abençoa aqueles que abençoam a obra do Senhor, sim.
André, você está falando para me dar meu dinheiro todo para a igreja? Estou falando nada disso. Eu estou falando que quando nós abençoamos as coisas de Deus, Ele nos abençoa. Essa semana, se eu fosse olhar a minha situação, não faria live hoje, querida. Porque o cansaço está em mim. As minhas forças são como a sua. Tem dia que a gente vive provas grandes, mas eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi falar para você que Jesus é o Senhor que impera. E o Senhor falava, existem pessoas lá te esperando. E essas pessoas que entrarem nessa live, eu quero dar o sopro novo da vida. Eu quero dar o restauro da fé. Eu quero restaurar a fé. Eu quero restaurar famílias. Eu quero restaurar a casa. Eu quero restaurar a aliança. Eu quero restaurar a identidade, a essência dessas pessoas para viver comigo. Um dia na glória. E a sua missão, Andresa, antes de ser mãe, antes de ser serva das pessoas, porque a minha vida é servir as pessoas, é ser serva do Altíssimo. Como Maria serviu aos moldes de Nossa Senhora, eu quero ser serva. Eu quero servir meus irmãos. E foi tão lindo quando aquela mulher disse dessa forma. Foi tão lindo quando ela foi dizer para ele, ajuda-me. E foi lindo quando ela replicou, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Talvez você está precisando de uma pequena migalha de fé. Talvez a migalha que você precisa de ter coragem de caminhar com Deus. De compreender que a igreja que vai te salvar é do seu coração. É o seu convencimento que você pode ser santo dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Que você pode ser salvo. Um dia me perguntaram se eu já conheci Jesus. Eu falei, como assim? Eu recebo ele todo domingo na Santa Eucaristia, na missa. Ele é íntimo, ele senta comigo no meu quarto, ele conversa comigo na minha casa. Ele me chama atenção quando eu estou errada. Ele puxa a minha orelha. E nos momentos difíceis ele está ali para tirar a pedra do meu caminho que me impede. E às vezes a pedra me machuca. E ela vai te machucar também. Porque como eu falava da estrada, daquele carro que era impedido de chegar no Rio de Janeiro, eu fiz uma comparação de fé. Eu falava exatamente para quem entrou agora que a fé é o fundamento da esperança, é acreditar nas coisas invisíveis que foram tornadas visíveis através de Deus. E eu propus para essas pessoas uma viagem, que elas pegassem o carro e fossem viajar para o Rio de Janeiro, de Belo Horizonte para o Rio. E que Jesus estava ali no Rio de Janeiro esperando de braços abertos. Ali era o porto do céu, ali era a salvação. E no topo da montanha, no meio da estrada, caiu uma grande pedra, que era o obstáculo. E o obstáculo era muito grande. Mas Jesus, na sua misericórdia, ele olhou para aquele povo e viu o tamanho da fé e mandou um guindaste grandíssimo, enorme, para tirar aquela pedra, o impedimento que estava no caminho, para que você passasse. Porque você não desesperou. Você resolveu ficar dentro do carro, tomar uma água. Talvez a boca estava até seca, não tinha garrafa d'água. Mas você falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque existe um propósito. E eu chegarei ao caminho que Deus prometeu a mim. Quantos amigos que eu tenho orado que estão hospitalizados? Covid. Quantas pessoas? Essa semana eu orei para uma tia, que eu chamo de tia, não é minha tia, mas é uma tia de igreja. Louvado seja Deus que ela saiu do hospital. E eu fiquei muito feliz porque eu pedi muito, eu orei muito, eu clamei muito. E Deus atendeu a minha oração e de muitos. Mas hoje eu tive a notícia que o sobrinho foi entubado. Isso é uma pedra no caminho? Pode ser. Mas pode ser também um sinal de Deus falando assim, que tamanho que é a sua fé, eu vou te tirar. Porque nem todo mundo que pegar Covid vai morrer. Se não chegou a sua hora de morrer, você não vai morrer. E está na hora de você abrir a boca e proclamar na sua casa que você não aceita enfermidades que estão passando de geração para geração. Saiba que isso através da oração é quebrado, querido. Quantas pessoas aqui estão vivendo na mesmice? Casamentos frustrados, todo casamento separa. Um tem diabetes, todo mundo tem diabetes. Olha as pedras do caminho, as heranças ruins. Um entra na depressão, todos da família vão ter. Não, não vão ter.
É preciso que você entenda que a pedra do seu caminho, ela é retirada pelo braço forte do Senhor. E eu queria que nessa noite você fizesse uma aliança com Deus. Que você pedisse ao Senhor um novo renovo. Que você pedisse ao Senhor, renova as minhas forças, renova a minha fé. Se você é católico de verdade, você sabe que Deus ali está. Que Ele é um só Deus, um só batismo. Vai lá em Efésios, está escrito o quê? Um só Deus, um só batismo, uma só doutrina. É preciso que você entenda que é esta fé que te respalda. Acreditar primeiramente em Deus, não se ligar aos homens. Eu costumo dizer às pessoas que eu oro, não se apegue a Andresa, que a Andresa vai passar e a Andresa não é Deus. Eu prego, estou nas redes sociais para levar Jesus e não meu rosto. Obviamente que eu tenho que usá-lo, mas é preciso que você entenda que o centro da sua vida é Jesus. E é Ele que vai tirar as pedras do seu caminho, os quais têm te impedido de chegar aos braços dele. É Ele que vai te ajudar a passar e chegar à terra prometida. E essa aliança do Senhor, Ele fala aqui em Isaías 21, pode anotar aí se você não anotou. Eis-me aliança com Ele, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca. Não deixarão teus lábios, nem os teus filhos, nem os teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Qual a descendência você deixa para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para a sua comunidade, para as crianças da sua comunidade? É preciso que nós deixamos a herança dessa aliança com o Senhor da fé que está na igreja, não por aplausos, mas a fé que sabe carregar a cruz. Porque quem não carrega a cruz, ele não tem a fé verdadeira. Jesus carregou a cruz até o final e ele não desistiu. Não desista. Tá pesado, tá difícil. Supere os obstáculos com uma fé viva, com uma fé renovada, com uma fé nova, com uma fé que restaura e levanta a sua cabeça, te ergue do chão e te faz renovar a cada dia a tua esperança, a tua força. Eu anotei aqui também Mateus 17, que é bem interessante essa passagem, vou ler um pedacinho para vocês. O menino epiléptico. E quando ele se reuniu ao povo, um homem aproximou-se deles e prostou diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei até os discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco, ele disse. Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa da sua falta de fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quando a essa espécie de demônio só pode expulsar a força de oração e de jejum. Eita, Deus cheiroso, glória a Deus. Amados, que vocês entendam que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mudar realidades. Tá sofrendo, tá chorando, mas você pode voltar a sorrir. Não existe dor que dure o tempo todo para quem tem a fé alicerçada em Jesus Cristo. Que você compreenda que é hora de retomar a autoridade espiritual qual Deus te deu. É preciso sim que você fale para a pedra, sai, e ela sai em nome de Jesus. Porque a pedra que eu estou falando não é física, é espiritual, queridos. Que Deus possa quebrar o seu vaso. Se o seu vaso estiver trincado, deixa ele quebrar e fala: faz de novo. Faz de novo, Deus, eu quero ser refeito. Eu sou fraca, eu sou fraco, mas faz-me forte, porque Ele pode fazer. E autoridade espiritual não quer dizer que você tem que gritar, que você tem que pular, que você tem que falar em línguas e parará, parará. Que você entenda que não é só barulho, que não é só louvor, que autoridade espiritual é você entender
que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Na morte, ele é Deus. No nascimento, ele é Deus. Na enfermidade, ele é Deus. E ele sempre vai te segurar pela mão e vai dizer: eu sou contigo, filho. Eis, come as migalhas que caem da mesa do seu dono. Seja o cachorrinho ali aos pés de Jesus. Seja esse cachorrinho e fala: Senhor, me dá da sua migalha. Porque a minha fé está pequena. Mas através de uma transformação verdadeira, através de uma fé viva, eu posso renovar em mim a força de salvar a minha casa, a minha família, de perder o medo da gravidez. Quantas mulheres não engravidam por medo? E quando Deus dá a graça, tem medo de perder o bebê, porque já perdeu um, às vezes é mãe de anjo e tem medo de perder outro. Nada de ruim tem que repetir na sua vida, você tem que abrir a boca e renunciar, porque Jesus é o Senhor que impera. Ah, minha mãe morreu no parto, eu não posso ter filho, não. Deixa eu te falar, sua mãe morreu, você não é obrigada a morrer. Porque existe um Deus que respalda, que alimenta, que restaura. Andresa, mas na minha família já teve tanta gente que morreu, tanta gente que perdeu o bebê. Eu não quero ser mãe. Deixa eu te falar. Eu nem sei por que eu tô falando essa questão de mãe aqui, não sei. Mas Deus me tocou agora. Talvez porque eu mesma tinha medo de ser mãe. Isso atrasou o processo muito tempo. E eu também passei pelo medo de perder minhas filhas. Mas a minha fé me renovou, me respaldou e me garantiu a graça da vitória. Porque nós vacilamos na fé. Mas quando nós temos a força e a unção do Espírito Santo em nós, nós pegamos a pedra e falamos: sai daí, sai do meu caminho, porque Jesus é comigo. Se precisar mandar uma bomba do céu para estourar aquela pedra e liberar o caminho para que você encontre Jesus, Ele mandará. Você está entendendo o que é figurativo que eu estou te dizendo. Mas por que eu trago para os dias atuais, querido? Que você entenda que o povo, os nossos descendentes, eles venceram através de uma fé viva, alicerçada em Jesus, de acreditar no milagre, no impossível. E hoje nós temos Jesus eucarístico, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a Santa Ceia, nós estamos no altar do Senhor, nós temos redes sociais que trazem o alimento, que trazem o respaldo, que trazem a palavra, que ora com você, e temos fraqueza. Cadê a sua descendência santo, querido? Cadê a sua descendência de ser um homem, uma mulher forte? Pede, Deus, renova, renova, Senhor. Não tem como você ser como a Andresa, não tem como você ser como a Aparecida, não tem como você ser como a Nádia, não tem como você ser como a Adriana. Você é você. Mas a sua fé é única, da mesma forma que você é único para Deus. E o seu nome está gravado na mão dele. E as pessoas que aceitam o nome gravado na mão de Deus são vitoriosas. Elas não vieram no mundo para fracasso, mas para a glória e para a bênção de Jesus. Amém? Se você perdeu, é hora de você ganhar. Proclame, comece a proclamar agora: Senhor, eu vou vencer. Se minha vida tá ruim financeira, ela vai mudar em nome de Jesus, porque eu me ponho em movimento, eu vou mudar essa situação. Se eu não sei escrever, eu vou aprender. Deixa eu te falar, eu não sou boa em tudo, mas eu posso melhorar. E eu nem quero ser boa em tudo, porque não dá, mas eu posso ser melhor. Entenda, tira a pedra que está te paralisando. Tira a pedra do seu caminho. Tira essas pessoas que ficam usando pretexto para falar que você não consegue, que você não é capaz. Te põe medo. Quando eu estava grávida, chegaram para mim e falaram: você está grávida de gêmeos? Ah, fulano de tal teve gêmeos, mas a segunda bebê morreu. Você sabe que é uma gravidez de risco. Que palavra é essa? Isso é palavra de um cristão falar para o outro? Gente, eu repreendi na hora. Aí chegaram perto de mim e mostraram foto de 2 crianças sianesas coladas. Como que faz isso com uma mãe grávida que demorou 10 anos para ter filho? É o diabo usando pessoas para colocar pedra no seu caminho, para te pôr medo, porque o medo paralisa, querido. Se põe em movimento. Se põe em movimento, porque se você entrou na live com a Andresa Faustina para mudar a sua vida, não é para olhar para mim, não.
Que nem tão bonita assim eu não sou, perfeita eu não sou, mas a palavra que eu levo para você é perfeita, porque ela vem daqui, da graça, do respaldo, da verdade que está alicerçada em Jesus Cristo. E com esta palavra você vai ser liberto em nome de Jesus, de tudo aquilo que tem cancelado a sua vida, que tem anulado a sua história, que tem falado que você é um cristão meia boca, amém? Que as palavras malditas caiam por terra, isso mesmo, que toda palavra maldita caia por terra em nome de Jesus. E que você anote e possa refletir Hebreus 11, 1:3, Mateus 15, 22, Mateus 17, 14, 21, Efésios 5, 14, 17. Eu quero que você reflita essa passagem. E agora eu quero orar um pouco com você, porque a oração move o céu. Nessa hora eu te convido a fechar os seus olhos e a trazer ao seu coração aquilo que tem perturbado a sua vida. Os seus maiores medos. Senhor Jesus, nesta hora eu peço que o teu Espírito possa tocar na vida dessas pessoas, abençoando todas as áreas da vida dela em nome do Senhor Jesus, pelo poder das tuas chagas, de todas as chagas do teu corpo, do teu sangue redentor que liberta. Que o Senhor venha quebrar agora toda a maldição hereditária de pessoas aqui que perderam filhos, de mães que morreram no parto, de pessoas que perderam bebês e têm medo de engravidar novamente. Que tudo aquilo que foi herança hereditária, diabetes, pressão alta, câncer, vai repreendendo agora em nome de Jesus. Que toda palavra maldita que disseram que eles não chegariam em lugar nenhum, que eles não vão conseguir, que seja quebrado. Se existe aqui em nossa linha familiar alguma herança hereditária, genética, de enfermidade psíquica, emocional, que é a mesma coisa, no nosso corpo, que seja quebrado agora em nome de Jesus, porque nós não aceitamos. Como profeta eleita da casa de Israel, eu quero proclamar cura, milagres e prodígio, porque o Senhor sabe, Deus, que eu gosto de ver milagre, que eu gosto de ver prodígio e que eu sou ousada, que eu acredito, e o Senhor sabe o tamanho da minha fé. A minha fé é aquela que olha para a pedra e fala: sai, sai, porque existe um exército comigo que vai na minha frente para te quebrar. Sai em nome de Jesus. Eu quero proclamar agora que os teus medos saiam da sua vida, que você crie coragem em nome de Jesus. Põe a mão agora na sua barriga, você que quer engravidar, e fala: Senhor, eu te entrego o meu medo. Eu peço agora o dom da maternidade. Tira a ansiedade da minha mente. Você que está enfermo, coloca a mão na sua enfermidade. Você que tem alguém no CTI que está passando por algum processo, vira a mão para lá agora e proclama: Senhor Jesus, eu quero proclamar agora a cura e a libertação. A cura que o Senhor tem para essa pessoa, mas não deixa ela sofrer. Porque eu entendo que a cura pode ser física ou pode ser espiritual, pode ser para a glória. Mas cura, Senhor, em teu nome eu te peço. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem e fica. Fica fazendo uma limpeza, uma lavagem em nós. Porque muitas vezes nós estamos sujos na mente pelas palavras malditas que ouvimos, pelos medos das enfermidades que aparecem no nosso caminho, pelas perdas que nós tivemos de entes queridos, pelas pessoas na nossa casa que estão acamadas. Eu agora dou uma ordem em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue, que essas pessoas despertem. Levanta tu que dormes. Olha o que eu te disse, palavra para a semana: levanta tu que dormes. Põe em movimento a sua vida. Você não será bom em tudo, mas você pode melhorar na fé, no entendimento da palavra, no seu cristianismo. Que você não seja um fanático religioso. Porque muita gente olha pra gente como fanática. Eu não sou fanática. Eu sou aquela que acredita em Jesus, que vive em totalidade a palavra, porque eu amo a palavra. Que caio e levanto, mas que dou ordem, porque Deus diz que aquele que crê dará ordem e fará coisas iguais, maiores às quais ele fez. Quer ver milagres? Tenha fé. Quer vencer obstáculos? Tenha fé. Toca agora na casa dessas pessoas. Toca agora nas situações as quais elas vivem. Tira o medo, a paralisia. Tira agora as pessoas negativas da vida dessas pessoas agora. Converte agora as pessoas que desejam algum mal, a inveja, a intolerância, a raiva.
Tem pessoas aqui que são caçoadas. O Senhor tem colocado para mim que pessoas que foram caçoadas, que eles riem de você por causa da sua fé. Falam que você não é ninguém, que a sua oração não tem nenhuma autoridade. E eu quero proclamar agora, em nome de Jesus, que se levanta um ministério santo aqui, que levante grandes profetas aqui no meio dessa live, em nome de Jesus, que levante católicos com unção e autoridade, capaz de mover, sim, de mover montanhas através da fé. Talvez vocês acham que quando a gente fala de mover montanha, nós somos fanáticos, isso não existe. Eu quero dizer para você que Deus já me livrou de acidente de carro, falando: Andresa, para esse carro, e eu parei. Se eu fosse uma fanática religiosa, eu não escutava Deus. Eu parei porque eu confio naquilo que Ele me fala. E Ele me livrou e falou: Andresa, para esse carro, 10 minutos. E eu não podia falar para o meu marido, mas eu falei: Senhor, tira essa pedra do meu caminho, que visão horrível. Eu tinha visão, a visualização, minhas filhas e meu marido com sangue no corpo, um carro vindo sobre nós e quebrando em cima de nós e nós todos arrebentados. E se eu falasse isso com meu esposo, ele tem a fé dele, mas ele não tem ainda a maturidade a qual eu tenho. Ele não tem ainda esse envolvimento, conversa com Deus, escuta Deus, mas parece coisa de louco. Mas é nesse ponto que eu quero que você chegue, de escutar Deus, de Deus falar com você: hoje você não vai passar pela rua tal porque tem um assalto, e você vai ser liberto em nome de Jesus do assalto. Porque Deus falou comigo: pare o carro 10 minutos. Eu marquei no relógio 10 minutos e falei: vamos parar ali para tomar água e comprar uma bala. Passei, comprei a bala, tomei a água e o Espírito Santo soprou: pode ir, Andresa. Entramos no carro, fomos. Chegando na estrada, queridos, o que eu vi? O carro veio capotando, da mesma cor a qual Deus tinha mostrado. E ele subiu no precipício, ficou de pendurado lá. E ele veio na contramão. Se eu não tivesse escutado Jesus, aquela pedra poderia ser uma destruição, me deixar aleijado, deixar os meus filhos, mas Deus me livrou. Confie nesse Deus. Seja um católico ousado que acredita que isso não é intuição, não, isso é o Espírito Santo que fala: ei, acorda. Eu tô cansada desse povinho meia boca que fala: fala Deus. Que fala Deus? Eu te escuto, Deus. Muda. Fala: Deus, eu quero te escutar. Eu quero ter uma unção sobrenatural sobre a minha vida, porque se Deus me ungiu, Ele vai te ungir. Você não é pior que eu, nem melhor, nós somos iguais. E nós precisamos de católicos ousados na fé, que fala pro câncer assim: em nome de Jesus, se Deus pode curar, cura. Talvez uns você não vai ver a cura, mas a maioria eu garanto que você pode ver, porque você teve autoridade. E muitas enfermidades vêm para a santificação, para a unidade da casa. Quanto nós podemos livrar desse Covid através das palavras de bênção. Não aceite palavras de maldição. Não fica se deixando levar por essas pessoas meia boca que falam que é seu amigo e fica o tempo todo te falando palavra negativa. Não engravida mesmo não, você tem pressão alta, você vai dar trombose, você vai morrer. Você não vai morrer. Você perdeu o neném, você não vai perder o outro, em nome de Jesus. Proclama isso na sua vida em nome de Jesus. E passa a falar agora: eu te escuto, Deus. Espírito Santo, agora inunda essas vidas com a tua força, com a tua graça, com o teu poder, com o teu senhorio. Eu não preciso de muitas palavras, porque o Senhor é o Deus que visita agora esta casa. O Senhor é o Deus que visita essa família, essa situação. E eu te ponho agora debaixo das asas de São Miguel Arcanjo, que ele que expulsou o anjo das trevas e acorrentou, que ele possa agora acorrentar tudo aquilo que tem te paralisado. Põe em movimento em nome de Jesus. Põe em movimento em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Que você possa partilhar essas lives com outra pessoa. Que você possa orar essa semana com autoridade e dizer: eu te escuto. Vai escutar Deus. Em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.